É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Ontem nós começamos em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil o poderoso jejum de 40 dias e 40 noites rumo a dia 2 de novembro, onde estaremos juntos no Monte Manaim para celebrar a vida e entregar a Deus esse nosso propósito de fé. E aí, aprendeu muito ontem sobre o jejum? Foi muito importante, né? Tudo que nós estudamos na Palavra de Deus para entendermos a prática desse jejum que Jesus fez. Também o profeta Elias, Moisés fizeram e obtiveram vitórias. Jesus, por exemplo, depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo no deserto e o venceu. Então, Jesus é o nosso exemplo perfeito de homem sobre a terra, de filho de Deus sobre a terra. E uma coisa muito interessante é que tem uma máxima, né? Que dizem assim, tem até um livro que pergunta, né? O que Jesus faria? E, na verdade, essa pergunta não é coerente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos leva a perguntar, diante das situações da nossa vida, o que Jesus fez quando viveu essa situação que eu estou vivendo? Né? Porque Jesus, ele passou por tudo nessa terra. E por isso que Isaías diz, né, que ele tem conhecimento de dores. Não há nada na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus não tenha vivido na pele dele. E quando você sofre, quando você passa uma luta, quando você é atacado por qualquer tipo de inimigo, Jesus sabe exatamente o que é estar na sua pele, porque ele esteve na sua pele. E o profeta Isaías diz que ele tem conhecimento de dores. Na cruz, ele sofreu todas as enfermidades. Então, você vê, né, que ninguém te conhece como Jesus. Ninguém pode ter tanta propriedade para poder nos ensinar um caminho perfeito como Jesus. Só Ele pode fazer isso. E Ele foi um dos que fez esse jejum. Você vê que, mesmo sendo Deus e homem perfeito, o único homem perfeito que pisou sobre a terra, ainda assim, ele praticou esse jejum e recebeu de Deus uma força maior. E a palavra de Deus deixa claro que após esse jejum de 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e o venceu. Tem uma grande vitória esperando por você no final desse jejum, no Monte Manaim. Tem uma grande vitória. Faça certo, concentre-se, se unja, se consagre, ore, esteja no santuário, cumprindo as suas obrigações espirituais e, sobretudo, recebendo a Santa Ceia aos domingos, principalmente nesse período do jejum, né? A gente não pode ficar sem a Santa Ceia nenhum domingo. Todos os domingos, a Santa Ceia no santuário, ela é muito forte e importante para a nossa vida, para a nossa salvação. A Santa Ceia nos mantém de pé. Agora, ainda mais nesse jejum, que é um jejum de batalha espiritual, meu Deus do céu, não seja louco de ficar sem a Santa Ceia, nem um domingo. É um jejum que move o mundo espiritual. É um jejum que mexe com muitas coisas no mundo espiritual e te fortalece muito. O inimigo percebe o seu fortalecimento do espírito enquanto você está dominando e calando a sua carne. E ele vem atacar de todo lado, te tentar de todas as formas. Se mantenha com a mente conectada no reino, se mantenha focado no mundo espiritual, se mantenha atento para que você não quebre o seu jejum, siga firme, dia após dia, mais fortalecido e ungindo e recebendo a Santa Ceia todo domingo, nesse período do jejum especialmente. É fundamental, tá bom?
Que Deus te abençoe imensamente. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, fez de tudo para estar no santuário ontem, para iniciar esse jejum, e não conseguiu, comece o seu jejum hoje, agora, na oração da madrugada. Deus sabe de todas as coisas e Ele vai receber sim o seu propósito, a abertura do seu jejum junto conosco. Ligue a sua fé, a minha fé, a fé do apóstolo, a fé dos bispos, pastores, profetas, obreiros, a fé dos oficiais de todo o Brasil e irmãos de todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, que compõem milhares de pessoas que estão ligadas nesta mesma fé, fazendo esse mesmo jejum. É muito forte, é muito poderoso. E nós vamos entregar esse jejum dia 2 de novembro no Monte Manaim, na celebração da vida, onde uma multidão grandiosa se reúne para renovar o pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel, celebrar a vida com Deus. E duas coisas muito importantes estão acontecendo nessa semana. Uma foi a abertura do jejum ontem, hoje também na oração da madrugada, né? Você pode abrir comigo, com o apóstolo. E a outra é a expectativa de fé que só aumenta na nossa vida na abertura da primavera, que vai acontecer no Monte Manaim, uma grande celebração de louvor, de adoração a Deus e de força espiritual para a nossa vida grandiosa. E celebrar, né, esse marco da abertura de um novo tempo, da primavera de Deus na nossa vida, o prenúncio dos frutos, que é a colheita que Deus nos dará, rica e abundante, nesse novo tempo que se abre. Olha, isso é profético e isso é para você também. E se você ainda não está na caravana da fé para o Monte Manaim, fale com o seu profeta, para que você ainda em tempo consiga estar na caravana e reunir conosco neste sábado no Monte Manaim, na abertura da primavera. Vai ser um estrondo da alegria do céu nessa terra, na nossa vida no Monte Manaim. Vamos orar, madrugada, e eu quero apresentar a Deus essa primeira madrugada do nosso jejum, esse dia, e pedir a atenção de Deus para a nossa fé. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada, nós estamos em jejum, rumo ao dia 2 de novembro, nesses 40 dias e 40 noites de consagração, de unção, de jejum, de oração. E eu peço ao Senhor que nos dê a tua atenção para a nossa fé, para a nossa prática do jejum, para o nosso temor ao Senhor, para a nossa dedicação e expectativas espirituais, expectativas de fé que a gente tem alimentado, porque sabemos, meu Pai, que a gente tem que pôr as nossas expectativas no Senhor mesmo, porque só o Senhor é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades e superar as nossas expectativas, como está escrito, que muito mais do que nós imaginamos ou pensamos é o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Senhor, receba mais um dia do nosso jejum. Quem está começando o jejum hoje também, eu incluo nesse jejum apostólico. E peço ao Senhor, Pai, que nos dê vigilância, que nos dê força, atenção espiritual, para que sigamos firmes no nosso propósito de fé do jejum, até dia 2 de novembro. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Seja abençoado o seu dia, sua vida e as pessoas que você ama. Em nome de Jesus. Um forte abraço a você. Paz e luz para você. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é
é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Quando João viu o Cordeiro de Deus, ele foi revelado e exclamou: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Ele tira o pecado de todo mundo. Ele tira o pecado. Perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Ele morreu como um cordeiro naquela cruz. O meu Jesus deu a sua vida por mim, mas ressuscitou. A sepultura deixou vazia. Ressuscitou na minha vida. Ele é o leão. Ele é o cordeiro e o leão que se entregou por amor na cruz do Calvário. Ele me amou na cruz do Calvário. Ele me amou. Ressuscitou. Ressuscitou como um leão. Agora ele reina no meu coração. Eu tenho um leão dentro de mim. Eu tenho um leão dentro de mim. Ele é forte, nada o detém. Ele é fera, ninguém vai me impedir. Ele é o guia da minha vida. Ele é a minha alegria. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é Jesus, o